Meu nome é Mônica Dalmácio, sou nutricionista, mestre em ciências médicas e doutora em fisiopatologia clínica. No livro A História da Alimentação, os autores são os franceses Jean-Louis e Massimo Montanari. Eles publicaram esse livro em 1996 e esse livro está na 9ª edição. Durante séculos, os gregos, depois os romanos da antiguidade, se banqueteavam deitados. Mas desde a Idade Média, os ocidentais abandonaram essa posição e passaram a comer sentados. Essa mudança de postura não pode ser dissociada da transformação que aconteceu simultânea, deixando livre a mão esquerda, e a posição sentado permite destrinchar grandes pedaços de assados sangrentos, com as facas, que também surgiam nessa época. E certamente não foi por um acaso que os comedores de carne, que tinham duas mãos livres, passavam a ficar sentados nas mesas, em cadeiras altas, eles também inventaram o garfo. Como também não foi por um acaso que o garfo se tornou um utensílio de mesa na época da peste negra, época em que os europeus aumentaram então a distância um dos outros com o uso de pratos, copos e talheres individuais. Da mesma forma, não é mera coincidência que a maneira de preparar os alimentos difere de um povo para o outro, mas em função principalmente das tecnologias, das situações econômicas e sociais que acontecem entre os mesmos povos. Vamos analisar o caso dos cereais. Na África tradicional, onde tantas coisas se fazem coletivamente, é de forma individual que as mulheres descascam e pilam os cereais, dedicando a isso a maior parte do seu tempo. Em seguida, uma vez que não dispõem nem de forno e muito pouco de moinhos, elas os consomem normalmente na forma de papas ou polentas. No Ocidente medieval, o moinho e o forno, o que poupa bastante tempo para a dona de casa, permite que o senhor controle seus subordinados mais de perto e que o pão seja predominantemente a base da alimentação. Certamente ele também predomina o mundo muçulmano, onde o forno e o moinho podem ser tanto domésticos quanto serem utilizados por artesãos, que vão trabalhar vendendo produtos ao público. Mas trata-se de pão totalmente diferente. Esses pães são menores, eles são mais chatos e eles precisam ser consumidos imediatamente. E aí não se encontra, em parte alguma, pães grandes que podem ser guardados com características como os pães europeus, que vêm da Idade Média até a Idade Moderna. Outro ponto importante que nós temos é a mudança a partir da sociedade moderna. Na Primeira Guerra Mundial, os soldados americanos passavam fome e muitos morreram por falta de alternativas alimentares que pudessem ser jogadas de avião. Dessa forma, a indústria americana investiu maciçamente em alimentos enlatados e embutidos. Ao final da Segunda Guerra Mundial, tudo mudou, porque com a chegada da bomba atômica não fazia mais sentido pensar em alimentos para os soldados. E aí então, o que fazer com as grandes indústrias que foram montadas para atender às guerras, os soldados? Qual foi a solução que o governo americano encontrou? Eles criaram grandes campanhas publicitárias para que as famílias americanas passassem a utilizar os alimentos fáceis e teoricamente nutritivos. E com a saída da mulher para o mercado de trabalho, a adesão ao produto industrializado acabou se transformando numa opção bem viável. Com essa mudança, começa a se traçar um futuro de uma população obesa e, principalmente, o surgimento das doenças crônicas. Mas também começava a aparecer a nutrição. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os médicos que estavam nos navios americanos para ajudar a reconstrução da Europa, principalmente do Japão e da parte da França, Grécia, que foram totalmente devastadas, eles observavam que em alguns locais, algumas ilhas, principalmente algumas ilhas do Japão e a Grécia, eles encontravam pessoas centenárias, que eram magras e que tinham uma vida saudável. E eles se questionaram por quê. Então, eles foram ao governo americano, que não demonstrou o menor interesse por conta da Guerra Fria, e então eles não desistiram da ideia e foram buscar patrocinadores. Eles encontraram a Fundação Rockefeller, que patrocinou as primeiras pesquisas sobre alimentação com um olhar científico. Nas décadas de 60, 70, a pesquisa começa a avançar e a gente começa a encontrar e conhecer as carências e os desequilíbrios alimentares. Isso fora de um período de guerra, fora de um período de crises. Então, os cientistas começam a analisar a maneira como os nutricionistas pensam hoje, o tipo de alimentação e os diversos grupos sociais, diferentes tipos de sexo, idade, assim como eles passam a estabelecer
de uma forma precisa o valor energético, o valor calórico, a proporção de carboidratos, de proteínas e de gorduras. Comece então a se verificar a presença de micronutrientes, começa a se estudar vitaminas e minerais, visando também uma alimentação equilibrada. Foi um prazer enorme estudar um pouquinho da história da alimentação com você. A gente se encontra novamente em breve.